Bem, gente, então, continuando o estudo das equações diferenciais de primeira ordem, hoje nós vamos falar das chamadas equações exatas, tá? Vamos considerar a seguinte equação diferencial: 2x mais y² mais 2xy, y' igual a zero, ok? Eu quero chamar a atenção de vocês com essa equação diferencial, porque ela não é uma equação que se resolve por separação de variáveis. Aquela primeira técnica que nós estudamos, que é a técnica de equações separadas, que resolve equações com variáveis separáveis, ela não funciona aqui, tá? Por outro lado, essa equação diferencial também não é linear, tá? Este é um termo que caracteriza a não linearidade na equação. E por outro lado, ela também não é homogênea, tá? Eu estou destacando essas três classes de equações que foram as equações que nós estudamos nas aulas passadas. As equações que contêm variáveis separáveis, as equações diferenciais lineares de primeira ordem e as equações chamadas homogêneas, tá? Que toda equação diferencial homogênea se reduz a uma equação com variáveis separáveis, tá? Só que, muito bem, no entanto, ela é possível exibir uma função, existe uma função que nós vamos denotar por psi de xy, dada por x² mais xy², tal que, vamos olhar para a derivada parcial dessa função com respeito a x. A derivada parcial dela com respeito a x é 2x mais y², ok? E agora eu olho para a derivada parcial dela com respeito a y, e a derivada parcial da psi com respeito a y, ela é 2xy. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção com isso aqui? Que esta equação diferencial, 2x mais y² mais 2xy, y' igual a zero, se escreve de forma equivalente da seguinte forma: é a derivada da psi com respeito a x, porque veja bem, este termo aqui, que é 2x mais y², é a derivada da função psi com respeito a x, mais este termo aqui, 2xy, é a derivada da psi com respeito a y, só que a derivada da psi com respeito a y está multiplicada por y' vezes dy dx igual a zero, ok? Muito bem, mas qual foi a vantagem de nós escrevermos essa equação diferencial desta forma? Isso é uma questão fundamental que a gente precisa discutir aqui agora, tá? A vantagem é a seguinte: que se eu supor que a minha função y seja uma função diferenciável de x, eu posso escrever essa igualdade da seguinte forma. Posso escrevê-la de maneira equivalente assim, ó, supondo que y seja uma função diferenciável de x, tá? Eu posso dizer que isso é a derivada com respeito a x da função psi de xy igual a zero, ok? Por quê? Porque veja bem, essa expressão aqui, o lado esquerdo dessa identidade, é exatamente a regra da cadeia para essa função de duas variáveis, supondo que y é uma função diferenciável de x, ok? Então, ou seja, se a derivada da psi é zero, isso nos leva a dizer que a psi é uma constante, tá? Em outras palavras, nós estamos interessados em estudar equações diferenciais que possuem essa forma, tá? Porque equações diferenciais que apresentam essa forma, nós conseguimos encontrar a solução delas fazendo psi igual a uma constante, tá? É claro que essa solução ela pode ser dada
implicitamente ou explicitamente, ok? Então, uma observação importante aqui, antes de definir o que vem a ser uma equação diferencial exata, é o seguinte: tem um fato marcante aqui que vocês devem estar questionando, é o seguinte: eu comecei a discussão levando em conta essa equação diferencial, ok? Mas essa função aqui é uma função que caiu do céu, tá? Então a questão primordial nessa discussão é nós determinarmos essa função psi, tá? A partir do momento que você determina essa função psi, você conhece a solução da equação diferencial, tá? Então alguns termos importantes que aparecem aqui no estudo de equações diferenciais exatas é o seguinte: se eu tenho uma função, primeira observação, se eu tenho uma função de duas variáveis, tá? A diferencial total dessa função, denotada dessa forma, ela é definida da seguinte forma: é a derivada de f com respeito a x, calculada no ponto xy, multiplicado por dx, mais a derivada parcial de f com respeito a y, calculada no ponto xy, multiplicada por dy. Isso aqui é o que nós chamamos de diferencial total de uma função f, tá? Agora, note que essa equação diferencial aqui, ela se escreve da forma n, essa função aqui eu vou chamá-la de n, essa função eu vou chamá-la de n, tá? Então, essa equação diferencial, ela se escreve da forma n mais n, y' igual a zero, tá? Então, essa expressão, toda expressão dessa forma aqui, ó, n de x, y, dx, tá? Ou melhor, toda expressão dessa forma aqui, n de x, y, mais n de x, y', igual a zero, ela também se escreve dessa maneira aqui, ó, n de x, dx, mais n de x, dy, igual a zero. E o primeiro membro dessa última igualdade nós chamamos de uma forma diferencial. Uma forma diferencial. Então, o que nós queremos com tudo isso daqui? Veja bem. Nós estamos interessados em responder a seguinte pergunta: quando que, dada uma forma diferencial, que é uma expressão como essa daqui, quando que essa uma forma diferencial é a diferencial total de alguma função f, ou de alguma função psi? Então, na realidade, é isso daqui que nós estamos fazendo. Isso daqui, ó, voltando aqui nessa equação diferencial, o primeiro membro dela é o que a gente pode chamar de uma forma diferencial, ok? Então, quando que essa uma forma é a diferencial total de alguma função psi de duas variáveis, ok? Então, existe uma condição chamada condição de Euler que nos dá condições necessárias e suficientes para que um objeto como esse, chamado de uma forma diferencial, seja diferencial total de uma função f ou de uma função psi. Mas antes disso, o que vem a ser uma equação diferencial exata? Tá? Então, dada uma equação diferencial da forma n de xy mais n de xy, y' igual a zero, ok? Que nós já vimos que escrever isso daqui equivale a escrever assim. Ela é exata se existir uma função, psi de xy, tal que a derivada da psi com respeito a x coincida com a função n, ok? E a derivada da psi com respeito a y coincida com a função n. Então, por definição, quando que uma equação diferencial como essa daqui é chamada de exata? Ela é exata
se existe uma função de duas variáveis, que nós denotamos aqui por psi de xy, tal que a derivada da psi com respeito a x dá este termo da equação diferencial e a derivada da psi com respeito a y dá este termo, ok? Ou seja, aqui nós temos a definição de equação diferencial exata. Agora, a pergunta fundamental baseada nessa observação aqui que nós fizemos é a seguinte: dada uma equação diferencial exata, ok? Dada uma equação diferencial, desculpa, como reconhecer que essa equação diferencial é exata? Ok? Sob que condições, o que eu preciso exigir dessas funções n e n para que essa equação diferencial seja exata? Eu já sei que por definição ela é exata se existe uma função psi que cumpre essas duas condições, tá? Mas como que eu reconheço que ela é exata? Por quê? Eu preciso de um teste para reconhecer a exatidão. Reconhecer a exatidão, em outras palavras, é verificar essas duas igualdades aqui, tá? Só que veja bem, retirar essa função psi do nada é muito difícil, tá? Então nós vamos nos basear na condição de Euler, tá? A condição de Euler é um teorema eu vou considerar, por hipótese, que as funções a derivada da m com respeito a y e a derivada da m com respeito a x, eu vou considerar que essas funções sejam contínuas em alguma região retangular do R2, ok? Então são contínuas, digamos, numa região que eu vou denotar por L, que é o produto cartesiano de dois intervalos. Digamos, AD cartesiano com CD. Okay? Então, por hipótese, considere que todas essas funções aqui sejam contínuas em alguma região retangular do R2. Tá? Então, o que o teorema de Euler nos conta? Que a equação diferencial n de xy mais n de xy y' igual a zero é exata em R se e somente se a derivada parcial da n com respeito a y coincide com a derivada parcial da n com respeito a x para todo ponto que eu escolha nessa região retangular que nós estamos denotando por L. Em outras palavras, o teorema de Euler, ele nos dá uma condição, ele nos conta quanto que uma equação diferencial é exata. Tá? Uma equação diferencial só é exata quando ela cumpre essa igualdade, quando a derivada dessa função com respeito a y coincide com a derivada desta função com respeito a x, para qualquer ponto numa dada região retangular do R2, ok? Então, essa condição é um teste para reconhecer o que nós chamamos de exatidão, quando que uma equação diferencial é exata, tá? Como que eu justifico isso aqui? Como que eu provo isso? Então, a prova ela é dividida em duas partes, tá? Primeiro, eu preciso provar que se a equação é exata, então essa igualdade acontece, e depois eu preciso provar que se essa igualdade acontece, a equação diferencial é exata, tá? Engraçado que a segunda parte da prova, ela exibe exatamente a técnica de resolução de uma equação diferencial exata, vocês vão perceber aqui, tá? Então, demonstração. Eu vou ter que efetuar a prova em duas partes, tá? Primeiro, eu vou supor
provar ainda, eu vou supor que a equação diferencial é exata e preciso provar que essa igualdade acontece. Tá? Então, o que nós devemos mostrar aqui nessa primeira etapa? Devemos mostrar que se a equação m de xy mais m de xy y igual a zero é exata, então vou chamar isso aqui. Então se verifica ok? Então vamos lá. O que significa dizer que essa equação diferencial é exata? Agora eu preciso invocar a definição. Tá? Observe bem isso aqui. Então, muito bem. Então devemos mostrar que se a equação é exata, então então se verifica 1. Então, se m de xy mais m de xy igual a zero é exata, então, por definição, o que acontece? Se ela é exata, existe uma função psi, tal que a derivada dela com respeito a x é m, e a derivada dela com respeito a y é m, por definição. Então, se a equação é exata, então existe uma função psi de xy, tal que o que acontece? A derivada da psi, da psi com respeito a x é m, e a derivada da psi com respeito a y é m. Muito bem. Mas observe o seguinte: o que nós queremos mostrar é que, se a equação é exata, então a derivada de m com respeito a y coincide com a derivada de m com respeito a x. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou derivar ambos os membros dessa igualdade com respeito a y. Com qual objetivo? Com o objetivo de fazer aparecer aqui a derivada da m com respeito a y. Tá? E, analogamente, eu vou derivar ambos os membros dessa igualdade com respeito a x. Tá? Então, derivo ambos os membros aqui com respeito a y, então eu vou ter a derivada com respeito a y, da derivada da psi com respeito a x, ok? Isso daqui vai ser igual à derivada da m com respeito a y, ok? E por outro lado, agora derivo ambos os membros dessa segunda igualdade com respeito a x, tá? A derivada com respeito a x, da derivada da psi com respeito a y, isso aqui coincide, tem que ser igual à derivada da m com respeito a x. Agora, observe o seguinte: por hipótese, nós consideramos inicialmente que esses dois objetos fossem funções contínuas em alguma região retangular do R2. Só que a derivada da m com respeito a y é dada por uma derivada mista. É a derivada segunda da psi com respeito a y e com respeito a x. E já esta função aqui também é dada por uma outra derivada mista. Como essas funções aqui são contínuas, pelo teorema de Schwarz, esses objetos aqui são iguais. E se eles são iguais, segue a igualdade dessas derivadas parciais. Tá? Então aqui, como nós podemos concluir isso aqui? Pelo teorema de Schwarz,
n com respeito a y coincide com a derivada da n com respeito a x. Então, o que nós fizemos nessa primeira parte da prova foi mostrar que se a equação diferencial é exata, então existe uma função. Se ela é exata, então essa igualdade se verifica. Agora, o que falta mostrar? Falta mostrar que se essa igualdade se verifica, que é o recíproco da afirmação, então a equação diferencial é exata, ok? Bem, gente, então, com isso nós provamos a ida. Para eu provar o que a gente chama de volta, que é a afirmação recíproca, o que nós acabamos de provar, eu preciso provar que se essa igualdade acontece, então a equação diferencial é exata, ok? Então devemos mostrar que se a derivada de n com respeito a y coincide com a derivada da n com respeito a x, então a equação n de xy mais n de xy, y' igual a zero, é exata. Ok? Muito bem. É isso que nós devemos provar. Então eu vou começar supondo que exista, se eu quero mostrar que essa equação é exata, eu tenho que começar supondo que existe uma função psi, ok? Então suponhamos que exista uma função psi, ok? Tal que a derivada da psi com respeito a x, ela coincide com m, e a derivada da psi com respeito a y, ela coincide com a função m, ok? Vou supor que existe essa função. O que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira igualdade e vou integrar ambos os membros com respeito a x, tá? Então, vou ter a integral da derivada da psi com respeito a x, integro com respeito a x, ok? Integro ambos os membros, integro a m com respeito a x. Só que veja bem, o que isso nos conduz? Aqui a integral da derivada é a própria função, aqui eu vou ter a psi de xy igual a integral da m, eu vou dizer que é uma função q, tá? Só que note uma coisa, se nós estamos dizendo que a integral da m com respeito a x é q, isso significa que a derivada parcial da q com respeito a x é m, ok? Mas cada uma dessas integrais produz uma constante. Só que veja bem, se nós estamos integrando com respeito a x, e aqui eu tenho uma função de duas variáveis, no qual eu integro com respeito a x, essa constante fatalmente ela vai depender de y. Então essa constante eu vou colocar aqui uma função de y, g de y, ok? Então o que nós fizemos? Eu parti dessa primeira igualdade, integrei em ambos os membros com respeito a x e concluí que a psi é escrita através dessa soma, ok? Agora leve em conta essa segunda igualdade. Eu vou derivar a psi com respeito a y e naturalmente essa derivada precisa ser igual à função n, tá? Então a derivada da psi com respeito a y, num ponto qualquer, ela vai ser a derivada da q com respeito a y, ok? Aqui é uma função apenas de y, se eu estou derivando com respeito a y, eu vou ter g' de y, isso daqui é exatamente igual à função n, ok?
dizer que g' de y se escreve da seguinte forma: é a função n menos a derivada da q com respeito a y. Muito bem. Para eu encontrar a função psi, para eu conseguir exibir a função psi, eu preciso encontrar essa função g de y. Só que para eu encontrar g de y, vamos observar o seguinte: eu tenho que a g' de y é dada por essa relação, ok? Se a g' de y é dada por essa relação, eu só consigo encontrar a g de y se tudo isso daqui, ó, for uma função, toda essa diferença aqui, se ela for uma função apenas de y, ok? Se ela for uma função apenas de y, eu consigo exibir quem que é a g de y, ok? Então veja bem, eu vou tentar mostrar que isso aqui depende apenas de y, tá? Para eu mostrar que isso aqui depende apenas de y, eu vou derivar essa diferença com respeito a x, tá? E mostro que essa derivada é zero, tudo bem? Se eu mostro que essa derivada com respeito a x é zero, o que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que tudo isso aqui de fato é uma função apenas de y, tá? E consequentemente eu consigo encontrar a g de y e exibir a minha psi, ok? Então, muito bem. Então agora nós precisamos mostrar que isso aqui depende apenas de y. Então eu derivo ambos os membros com respeito a x. Então vou derivar com respeito a x a função dessa diferença, a n menos a derivada da q com respeito a y. Ok? Isso daqui se escreve como a derivada da n com respeito a x menos a derivada com respeito a x da derivada da q com respeito a y. Ok? Muito bem. Note o seguinte: essa segunda derivada, eu posso inverter a ordem aqui. Posso escrevê-la da seguinte forma: isso daqui vai ser a derivada de n com respeito a x menos a derivada com respeito a y da derivada da q com respeito a x calculada no ponto xy. Só que veja bem, quem é a derivada da q com respeito a x? Vamos voltar aqui nessa parte aqui. Aqui, quando nós integramos ambos os membros, eu disse que a integral da n seria uma função q. Então, se a integral da n com respeito a x é uma função q, isso significa que a derivada parcial da q com respeito a x é n, tá? Ou seja, a derivada da q com respeito a x é a função n. Ou seja, então o que nós temos aqui? Nós temos a derivada da n com respeito a x menos a derivada da m com respeito a y calculada num ponto xy qualquer. Muito bem, e isso daqui precisa ser zero, ok? Por que isso aqui precisa ser zero? Porque veja bem, como nós queremos essa diferença, ela precisa ser uma função apenas de quem? De y. Porque se ela é uma função apenas de y, eu consigo encontrar g de y. Então o que eu fiz? Eu derivei essa expressão com respeito a x. E a derivada com respeito a x de algo que depende só de y precisa ser zero. Ou seja, olha onde que nós chegamos. Nós chegamos que a derivada da m com respeito a y deve coincidir com a derivada da n com respeito a x. Ou seja, nós acabamos de mostrar que, voltando aqui, ó, nós acabamos de mostrar que se esta igualdade acontece, de fato, a equação diferencial é exata. Se ela é exata, por definição, existe uma função psi que cumpre essas duas condições aqui, ok?